sobre o quanto as coisas que a gente mais considera comum podem parecer estranhas se a gente olhar para elas com o devido cuidado. E não apenas estranhas, mas dos exemplos que eu vou dar, essas coisas a gente vai perceber que elas são exatamente o contrário do que elas parecem. Uma pergunta que permanece sem resposta desde a época da filosofia dos gregos antigos é: o que são as coisas? O que são as coisas? Pode parecer uma pergunta banal ou sem muita importância, mas até hoje a gente não tem uma resposta do que são as coisas. A ciência até explica como as coisas funcionam, mas o que são as coisas já é um pouco mais complicado. Hoje nós chamamos as coisas, por exemplo, essa classe, a parede, de matéria. Inclusive nós somos matéria. E a gente sabe que a matéria é composta por átomos. Então, em certo sentido, isso responde à pergunta dos gregos antigos. O que são as coisas? As coisas são átomos. Mas, naturalmente, vocês poderiam se perguntar: tá, mas o que são átomos? E a gente também sabe hoje em dia que átomos são compostos por elétrons que orbitam um núcleo energético. Vocês devem ter estudado isso no ensino médio. Mas uma peculiaridade interessante aqui é que esse núcleo é cerca de 100 mil vezes menor do que o tamanho total do átomo. O que traz como consequência que 99,99% do espaço de um átomo é espaço vazio. A gente não percebe as coisas como vazias porque os elétrons orbitam tão rápido ali em torno do núcleo, que nos causam a sensação de concretude e impenetrabilidade que a gente tipicamente experimenta nas coisas. Então, respondendo de novo à pergunta: o que são as coisas, a gente diria: bem, se as coisas são matéria e a matéria é átomo, então as coisas são vazios. E aqui, novamente, vocês podem dizer: tá, mas o que é o vazio? Talvez percebam que é até um pouco mais difícil responder o que é o vazio do que responder o que é uma coisa, já que o vazio parece não ser nada. Para responder essa pergunta, a gente pode adotar uma perspectiva mais ampla e simplificar a complexidade do universo e dizer que existem apenas duas entidades no universo: as coisas, a matéria, e o espaço vazio onde essas coisas existem. E com um pouco de raciocínio, a gente percebe que o espaço vazio parece ser uma espécie de pré-requisito à existência das coisas, já que a gente consegue supor um espaço vazio sem nada existindo lá, mas é impossível conceber uma coisa que não esteja ocupando algum espaço, nem que seja o próprio espaço das dimensões dessa coisa. Basicamente, dois tipos de coisa: as coisas e o espaço vazio onde essas coisas existem. E se a gente pensar em todo o tamanho do universo, que é cerca de 14 bilhões de anos-luz, a gente nem consegue imaginar tudo isso. São 14 bilhões de anos viajando a 300 mil quilômetros por segundo. De todo esse tamanho colossal, apenas 5% corresponde à matéria. Quer dizer, se a gente pegar todas as coisas que existem, tudo mesmo, e aglutinar num único ponto, isso vai dar 5% só. 95% de tudo que existe é apenas espaço vazio. Isso pode ser um pouco assustador se a gente pensar um pouco a respeito. Só que ainda tem mais. Lembrem que desses 5% restante, que é a matéria, eu acabei de comentar que se refere aos átomos, que são 99% vazio também. Quer dizer, a gente conclui que, além de que 95% do universo é espaço vazio, dos míseros 5% que sobrou, esses são 99% vazios também. Ou seja, o universo é praticamente vazio. Uma coisa que a gente poderia refletir agora é: tá, mas como que pode existir algo como o espaço vazio e a sua única propriedade seja a de ele estar aqui sem fazer absolutamente nada? E aqui a física moderna vai dizer pra gente, mais uma vez, que nós estamos enganados. Da mesma forma que a gente descobriu que a matéria
é vazia, a física vai nos dizer que o espaço vazio não é vazio, mas na verdade preenchido. Preenchido pelo que se denomina campos de força. Esses campos de força são representantes das forças fundamentais da natureza. Por exemplo, o campo da força gravitacional, o campo da força eletromagnética. São esses campos que preenchem o que a gente chama de vazio. Sendo mais específico, esses campos são o próprio vazio. E aqui vocês poderiam se perguntar, tá, se você está dizendo que o vazio é preenchido, por que a gente não percebe isso quando atravessa por ele? Por que a gente percebe o vazio como vazio quando a gente atravessa por ele? É porque nós não propriamente atravessamos pelo vazio, mas interagimos com ele. No sentido de que, sendo o vazio composto por campos de força, ele é para a gente análogo ao que é a água para os peixes. O Einstein demonstrou que a gravidade não é uma simples força, como se pensava lá na época do Newton, uma força de atração. A gravidade é uma espécie de tecido do universo, um tecido gelatinoso, no qual a gente está imerso. E nesse sentido que o vazio é para nós análogo a o que a água é para os peixes. Então, para finalizar, notem que o que eu concluí aqui faz a gente perceber que aquilo que a gente tem de mais comum, que são as coisas, e o espaço vazio, podem parecer estranhas, desde que investigadas com o devido cuidado. E não só estranhas, mas nesses exemplos exatamente o contrário do que elas parecem. As coisas é que são vazias e o vazio que é preenchido. Exatamente o contrário do que parece, pois o vazio é preenchido e as coisas é que são vazias. Obrigado.